Como parar de gaguejar ao falar em público? Essa é uma dúvida que muita gente tem, vivem perguntando pra gente aqui no Destrava, então a gente resolveu fazer esse vídeo especial pra tirar essa dúvida. Primeira coisa que é importante você saber, a gagueira ao falar em público ou gravar vídeos, na maioria das vezes é causada pelo nervosismo, pela ansiedade ou pela timidez. E ela prejudica um monte de gente bem nos momentos que a pessoa precisa se comunicar melhor. Palestras, reuniões de trabalho, apresentação de projetos, gravação de vídeos e outras situações. A boa notícia é que a gagueira pode ser controlada com pequenas mudanças de atitude no seu dia a dia. E pode acreditar em mim, falar em público sem gaguejar é mais fácil do que você imagina. Quer saber como evitar a gagueira ao falar em público? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Vou te ensinar aqui alguns passos que você pode adotar com alguns exercícios para diminuir as chances de você gaguejar quando você estiver falando em público ou em vídeos. Primeiro passo, saiba o que você vai falar. Esse passo parece óbvio e é por isso que muita gente acaba esquecendo dele. Antes de falar, é importante que você estude para dominar o assunto. Se você fizer pesquisas e souber mais informações do que você precisa saber para falar, você vai se sentir mais confiante e desansioso, nossas famosas palavrinhas. E isso vai fazer uma diferença enorme na sua mente, no seu coração e principalmente na sua forma de falar. Muita gente tem medo de parecer burra ou de parecer que não tem domínio total do assunto. O exercício que eu vou ensinar agora vai evitar que isso aconteça. Ele é dividido em duas partes. Primeiro você vai pegar papel e caneta, pode fazer no computador também se você preferir, e vai anotar tudo o que você sabe sobre o assunto. Nesse passo, você vai usar só o seu conhecimento, só o que estiver na sua cabecinha, você não vai usar a internet e você não vai usar outras fontes para procurar informação. Você vai poder fazer isso mais pra frente. Nesse exato momento, sua tarefa é lembrar tudo o que você sabe sobre o assunto, o que provavelmente é muito mais do que você acha que sabe. Então você vai escrever tudo, sem se julgar e sem a obrigação de organizar as informações. Só anota. E aí, se você falar sobre gatos, por exemplo, do que os gatos se alimentam, você vai escrever tudo o que vier na sua cabeça sobre isso. Gatos comem ração, às vezes comem petisco, comem uma quantidade de X vezes ao dia, o tipo de ração ou os tipos de ração que o gato gosta é a XYZ. Gatos castrados precisam comer menos porque eles têm tendência a engordar. Tô inventando, tá, gente? Não sei. Você vai escrever tudo que você sabe. Olha eu aqui falando sobre gagueira e confundindo as palavras. Você vai escrever tudo que você sabe sobre alimentação de gatos. Depois que você esgotar as informações da sua cabeça, você vai para a segunda parte do exercício, que é complementar as informações que você já sabe. Então agora você vai aprofundar o seu conhecimento. Como, Carol? Usando a internet para pesquisar fatos e números para incrementar as informações que você já tem anotadas. Você pode também consultar livros, os universitários, os amigos, tudo que tiver a seu alcance. A ideia nessa fase é que você aprofunde seu conhecimento e alcance domínio total do assunto. E quando eu falo domínio total, é dentro dos seus limites, porque a gente nunca vai saber tudo sobre um assunto, mas você vai se aprofundar o tanto que for possível. Depois que você fizer as duas partes desse exercício, você vai ter muita informação sobre o assunto, mas isso não significa que você vai falar tudo o que você sabe na sua apresentação ou no seu vídeo. Ô, Carol, você me fez escrever um monte de coisa que eu não vou nem usar. Sacanagem, hein? Tá me trollando. Não, eu não tô te trollando. Eu passei esse exercício porque ele te dá confiança
Quanto mais você estuda, quanto mais você sabe sobre o assunto, mais confiante você vai se sentir e mais autoridade você vai passar para quem está te ouvindo. E quando você se sente confiante, as chances de você ficar ansioso e gaguejar vão diminuir bastante. Então confia aqui na tia Carol e faz o exercício que vai ser sucesso. Segundo passo, crie um roteiro. Ter um roteiro te deixa mais tranquilo, mais confiante, o que também ajuda a evitar que você gagueje. O segredo para falar exatamente aquilo que precisa ser dito, sem encher linguiça e sem esquecer nada importante, é ter um roteiro. Então você vai organizar todo o seu conhecimento criando esse roteiro. Como, Carol? Primeiro, você vai responder essas duas perguntinhas. O que e por que eu vou falar? No caso do exemplo que eu usei lá no primeiro passo, da alimentação dos gatos, eu podia responder que eu vou falar sobre do que os gatos se alimentam. Esse seria o meu o quê. Depois, eu vou falar o porquê. Então, por que eu vou falar isso? Eu vou falar sobre o que os gatos se alimentam porque eu acho que as pessoas que têm gato não sabem muito bem a melhor forma de dar comida para os bichinhos, não sabem a quantidade, não sabem quais são as melhores marcas de ração, se eles podem comer petisco, se não pode, enfim, essas coisas. Esse seria o meu porquê. Depois de responder essas duas perguntas, você vai pegar todas as informações que você anotou lá no primeiro passo, sobre saber o que você está falando, e vai grifar as partes mais importantes que tenham relação com essas duas perguntinhas. Então você vai grifar tudo aquilo que você não pode deixar de falar de jeito nenhum e vai organizar essas informações para que elas tenham começo, meio e fim, para que o seu roteiro fique organizado. Depois, você vai reescrever todas as informações pensando na linguagem que você vai utilizar com o seu público. É uma linguagem mais informal, mais descontraída ou é mais séria? O jeito que você está falando é adequado? As pessoas que vão te ouvir te entenderiam? Isso é muito importante, porque é nossa responsabilidade se fazer entender. Então é minha obrigação falar de um jeito que a pessoa que está me escutando me entenda. Então por isso que eu preciso adequar a linguagem. Você vai pegar lá tudo que você grifou, que tem a ver com o que e o porquê, vai organizar em início, meio e fim e vai adequar a linguagem para que seja uma linguagem que se conecte com quem vai te ouvir. Terceiro passo, treine ler em voz alta. Esse passo é importantíssimo e ele ajuda você a ganhar confiança. Ia ser muito maravilhoso se a gagueira ao falar em público desaparecesse da noite para o dia como um passe de mágicas, mas não é assim que funciona. Quem sofre desse problema precisa superar aos poucos e com bastante treino. E ler em voz alta é uma ótima forma de treinar. No começo, provavelmente você vai achar bem estranho fazer esse exercício, mas com a prática ele fica mais fácil. A técnica de ler em voz alta melhora a sua respiração, um fator que é muito importante para evitar a gagueira. E para o exercício não ficar chato, é melhor que você leia livros, histórias, notícias sobre temas que você goste. Ler em voz alta um pouquinho por dia é melhor do que ler 1 hora seguida só uma vez na semana. Lembra que a gente sempre fala da importância do hábito? Faça da leitura em voz alta um hábito. Nesse passo, você pode treinar também a leitura do seu roteiro em voz alta. Isso vai te ajudar bastante. Quando você estiver lendo o seu roteiro ou qualquer outro texto em voz alta, é importante você lembrar de respirar e de falar cada palavra de maneira clara, articulando muito bem. Você vai prestar atenção naquilo que você está lendo e você vai prestar atenção se você está respirando, se você está falando de maneira clara. Isso tudo é muito importante para que você crie consciência e vá treinando para melhorar cada vez mais. Quarto passo, trabalhe a sua LC, linguagem corporal. A gente não se comunica só com a nossa voz. A linguagem corporal é muito importante para qualquer comunicador e trabalhar a LC também te deixa mais confiante. E a confiança, como a gente já disse aqui,
ajuda a aniquilar a gagueira. Para trabalhar sua LC, separa um tempo do seu dia para ficar na frente do espelho e ler em voz alta. Então você vai fazer o treino da leitura que a gente viu no exercício anterior, né, no passo anterior, somado ao nosso querido espelho, espelho meu. Você vai ler diferentes tipos de texto e depois que você lê, você vai fazer comentários sobre aquilo que você leu, sempre em voz alta e na frente do espelho, falando as palavras de maneira clara e prestando atenção na sua LC. Então, como que tá a sua expressão facial, sua postura, seus gestos? Se observe. Outra coisa muito importante, relaxe os seus músculos. Quando você tensiona os músculos na hora de falar, as chances de você gaguejar aumentam. Então, se você é uma pessoa tensa, crie o hábito de fazer várias vezes na semana exercícios de respiração e alongamentos que soltem o seu pescoço e os seus ombros. Então, Carol, mas qual alongamento que eu posso fazer que vai soltar meu pescoço e os meus ombros? Você pode soltar mesmo o seu pescocinho. Então, para um lado, vai soltando sem tensionar, solta para o outro. Caminhão passando na rua, essa é a vida de São Paulo. Solta para o lado, pode soltar para o outro. O ombro, você pode fazer rotações, sempre bem relaxado, tá? Sem tensionar, o intuito aqui é relaxar, não é tensionar. E aí você vai fazendo, você pode também olhar para os lados, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Esses exercícios ajudam bastante a dar uma soltada. E é legal você fazer diariamente para diminuir a sua tensão no dia a dia e você fazer também uns minutinhos antes da apresentação. Dá uma soltadinha, aí dá uma respirada. Aquela respiração que a gente já falou aqui é completa, lembra que você vai encher toda desde o abdômen, passando pelas costelas até o peito, não só o peito, então respira profundamente, né? Solta. Antes da sua apresentação, soltou o pescoço, soltou o ombro, fez 3 respirações conscientes, isso já vai te ajudar a ficar menos tenso. Quinto passo, relaxe sua mente. Uma forma de fazer isso é praticando a nossa famosa rotina da desansiedade. Sim, olha ela aqui de novo. Se você é um destravado raiz, você sabe do que eu tô falando, já deve ter sua rotininha aí e já deve estar praticando. Se você é novo por aqui e ainda não pratica a rotina da desansiedade, você pode começar agora. Como, Carol? Incluindo na sua rotina diária alguns desses exercícios que eu vou te falar. Primeiro, olhe para sua coxia, olhe para dentro e identifique o que te deixa ansioso. Segundo, treine a sua respiração. Terceiro, medite. Quarto, pratique atividades físicas e alimente pensamentos positivos. Praticando a rotina da desansiedade, você vai ficar menos ansioso e isso te ajuda a quê? A não gaguejar quando você for falar em público ou em vídeos. Sexto passo, fale mais devagar. Quando você fala rápido demais, você pode se afobar e a gagueira pode aparecer. Então, diminuir o ritmo da sua fala usando de maneira consciente a respiração te ajuda a falar com mais tranquilidade e mais devagar. Para aprender a falar mais devagar, você precisa treinar a redução da velocidade na fala, tanto na leitura quanto na fala espontânea, nossa fala do dia a dia. E um bom exercício para treinar é ler um texto bem devagar, respirando. E é isso que eu vou fazer agora junto com você. Para demonstrar esse exercício de ler em câmera lenta, eu vou pegar uma frase de um livro da Megera Domada, uma peça de Shakespeare que é maravilhosa.
Adoro Shakespeare, eu recomendo. Quem nunca leu, leia. E eu vou fazer com você. Então, primeiro eu vou ler numa velocidade que eu leria normalmente. Por acaso encontrei também um cavalheiro que ficou de me arranjar um esplêndido professor de música para instruir nossa amada. Agora eu vou fazer lendo bem devagar. Por acaso encontrei também um cavalheiro que ficou de me arranjar um esplêndido professor de música para instruir nossa amada. Difícil, né? Porque a nossa ansiedade começa a gritar aqui pra gente querer correr. Então o exercício é justamente esse: segura a ansiedade, lê pausadamente, respirando. No começo, essa diminuição da velocidade da fala, ela vai parecer muito forçada. E ela vai ser forçada mesmo, né? Vocês viram que eu fiz de uma maneira que fica zero natural. E esse é o intuito mesmo, é você treinar a falar bem devagar, para condicionar ali a sua cabecinha, o seu corpinho a falar respirando, a falar um pouco mais devagar, até que isso vai se tornando cada vez mais natural, cada vez mais automático. 7º passo, treine sua dicção. Treinar a dicção, a articulação, vai te ajudar a falar com mais clareza. E isso também te ajuda a gaguejar menos. Eu vou te ensinar 3 exercícios de articulação para você fazer e ir dando aquela melhoradinha. O primeiro exercício é o exercício dos dedos. Você vai pegar 2 dedos limpos, de preferência, depois de lavar a sua mão ou passar álcool em gel, e você vai colocar entre os dentes. Vou fazer de lado para facilitar a visualização. Você põe entre os dentes. Depois que você colocar entre os dentes, você vai falar mexendo, hiperarticulando. O que é hiperarticulando, Carol? É articulando muito, mexendo muito a boca, sem tensionar o seu pescoço. Então, com os dedos entre os dentes, vai falar: oi, tudo bem? Meu nome é Carolina. Eu estou treinando minha articulação. Então, você vai fazer, você já percebe na hora que melhora. E você vai fazer sem tensionar, tá bom? Nenhuma regiãozinha que não tem que ser tensionada. O intuito é articular melhor e não ficar tenso. Segundo exercício de articulação, que é muito legal também. É um exercício que, além de envolver a articulação, ele envolve também um pouco de coordenação motora. Eu me confundo às vezes fazendo ele. Mas vamos lá, eu vou te ensinar. Vai ser assim: beijinho, beijinho, estalo de língua, sorrisinho no final. Mas tem uma ordem aí especial. Então vai ser beijinho, beijinho, estalo de língua, só que uma vez com a boca aberta, com um sorrisinho, uma vez com a boca mais fechada. Então, sorrisinho no final. Então, de novo, para você pegar a sequência. Aprendeu? Vou fazer mais uma vez, hein? Para você decorar. Aê! Aprendeu, né? Esse é ótimo. Muito legal fazer. Agora, vamos para o último de articulação, que é trava-língua. Eu adoro trava-língua. E como que você vai fazer? Você vai pegar um qualquer que você queira
Então vou falar aqui dos tigres. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Você vai começar falando bem devagar, de um jeito que fique bem claro aquilo que você está falando e que você consiga falar sem se enrolar. Então, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Depois você vai aumentando a velocidade. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 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 Aí quando você começar a se enrolar, significa o quê? Que acelerou demais. Aí volta. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Esse exercício é ótimo. Você pode ir variando, cada vez você faz um trava-língua diferente, porque aí são desafios novos, que é bem legal. Faça esses 3 exercícios de articulação que eles vão te ajudar. O 8º e último passo, assuma que gaguejou. Se você colocar em prática todos os passos que você aprendeu e mesmo assim a gagueira aparecer de vez em quando, não se preocupa. Assume que você gaguejou, respira e continua a falar. Você tem que encarar isso de uma maneira leve. Eu sei que pode ser difícil, principalmente para o bonde dos mestres perfeccionistas, tipo eu, que tem mania de querer fazer tudo perfeito, de querer falar tudo perfeito, mas não se cobre. Você é um ser humano. Seres humanos erram, seres humanos gaguejam, seres humanos esquecem as coisas. E não tem problema nenhum. Você assumir que gaguejou de forma leve vai te conectar ainda mais com seu público, porque gaguejar faz de você um ser humano, como eu já disse, e seres humanos se conectam com seres humanos. Essa é uma das frases que a gente mais fala aqui no Destrava, e para te provar que ela tem fundamento, eu vou usar um exemplo prático. Eu não sei se você já assistiu alguma peça de teatro ou alguma apresentação, e durante a apresentação os atores ou o palestrante errou alguma coisa ou derrubou algum objeto que não era para ter derrubado. Quando isso acontece, se o ator ou o palestrante finge que nada aconteceu e segue em frente, a plateia acha estranho, causa um estranhamento ali, a galera se desconecta por uns instantes até se reconectar de novo. Agora, se a pessoa assume o erro, a plateia adora, se conecta ainda mais. Eu não sei se você já assistiu Sai de Baixo, não sei se é da sua época. Olha eu aqui entregando a minha idade. Ou Vai Que Cola é mais novo. Os 2 programas eram peças de teatro gravadas ao vivo. E quando o elenco errava ou não conseguia segurar o riso, por exemplo, em alguma cena, eles assumiam e a plateia ia ao delírio, achava aquilo o máximo. E o que a plateia achava o máximo? O fato deles terem errado? Não. A galera achava o máximo o fato deles terem assumido o erro, deles terem assumido que não são perfeitos, ou seja, que são humanos. E seres humanos, vou deixar essa para você completar a frase, hein? Se conectam com seres humanos, muito bem. Eu falei tudo isso só para mostrar que gaguejar não é o fim do mundo. É importante sim você treinar para não gaguejar, mas se gaguejar não tem problema nenhum. Assume com leveza e toca o barco, corre pro abraço, ou melhor, corre pro aplauso, que é isso que a gente está buscando nesse mundão, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado desses 8 passos, que você tenha aprendido e principalmente que você treine e coloque em prática, porque eu tenho certeza que se você treinar, se você praticar, isso vai fazer diferença. Você vai se comunicar com mais confiança e você vai gaguejar menos. Uma última coisa importante, essa gagueira que eu tô falando aqui nesse vídeo é a gagueira eventual, né, que acontece quando você vai falar em público ou gravar vídeos porque você tá nervoso, tá ansioso, porque é tímido. Se você perceber que a sua gagueira é constante e ela acontece em outras situações, é importante que você procure uma fonoaudióloga para te auxiliar. Agora, se você costuma dar uma gaguejadinha de vez em quando em uma situação de ansiedade, aí tudo bem, é normal, faz os exercícios que vai ser sucesso. Antes de terminar esse vídeo, eu quero contar para você uma história muito legal sobre gagueira. O rei George VI da Inglaterra, pai da rainha Elizabeth II, era gago.
Se você assistiu o filme Discurso do Rei, você sabe de que história eu tô falando. A história desse filme é baseada em fatos reais. O rei George VI era gago mesmo. E a gagueira dele não era essa que a gente estava falando no vídeo, de quem dá uma gaguejadinha de vez em quando vai falar em público, quando vai gravar um vídeo. A gagueira dele era mais séria, era sinistrona. Desde criança ele era gago. E a história dele é uma história de resiliência, de superação, porque ele não deixou a gagueira atrapalhar a vida dele. E olha que ele assumiu o trono em uma época tensa, quando a Segunda Guerra Mundial estava começando e teoricamente nem era para ele ser rei. Não sei se você sabe, mas o irmão mais velho dele tinha assumido o trono, mas se apaixonou por uma norte-americana recentemente divorciada. E aos poucos ele foi abandonando ali as responsabilidades que ele tinha como rei. O governo inglês vivia um momento difícil, justamente em um dos períodos mais conturbados da história mundial, que foram os dias que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse cenário maluco que o Albert, o rei George VI, precisou assumir a coroa no lugar do irmão. E como um rei gago ia falar com a população? Ele não teve muita escolha e foi obrigado a encarar a gagueira e lidar com ela durante todo o seu reinado. Além de ser gago, diz a história que o rei George era muito tímido também, que ele tinha muita dificuldade para falar em público, mas é impossível um rei que não sabe ou não consegue falar em público. Não foi fácil para ele vencer a dificuldade que ele tinha para falar, mas com a ajuda de um fonoaudiólogo e com muito treino, muita persistência e muita coragem, o rei enfrentou essa dificuldade, trabalhou nos seus discursos e conseguiu passar confiança para a população. Buscar ajuda profissional foi essencial para que ele conseguisse lidar com a gagueira sem que ela prejudicasse o seu papel de monarca. Mas Carol, por que você está me contando essa história? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que é uma história muito inspiradora. Se um rei que era gago desde criança conseguiu vencer esse obstáculo e governar um país, com certeza você consegue vencer os seus desafios e falar bem em público e gravar vídeos. O segundo motivo é para te dizer que é muito importante você observar o conjunto de fatores que fazem você gaguejar ou que fazem você ficar ansioso quando vai falar. O autoconhecimento e a autoobservação são fundamentais para você destravar a sua comunicação. A gente fala muito aqui disso, né, da importância do autoconhecimento. O fato de você ter assistido esse vídeo até o final já mostra que você não é uma pessoa que desiste fácil, que vai desencanar no primeiro obstáculo. Então, coloque em prática esses 8 passos que você vai sentir diferença. Você vai ver que você vai ter mais confiança e tendo mais confiança vai ser mais difícil você gaguejar. Então, só para recapitular aqui, quais são os 8 passos para a gente poder finalizar esse vídeo com o que importa, né? Que é a parte prática. Primeiro passo, saiba o que você vai falar. Aí você vai fazer aqueles 2 exercícios que eu passei na parte de saber o que vai falar. Segundo passo, crie o seu roteiro, também colocando os exercícios que você aprendeu. Terceiro passo, treine ler em voz alta. Isso aqui é fundamental, é importante. Faça esse treino todos os dias. Nem que seja 2 minutinhos por dia, você treina ler em voz alta. Quarto passo, treine a sua LC, a sua linguagem corporal. Afinal, o nosso corpo fala, o nosso corpo é dedo duro. Então, é muito importante você treinar a sua linguagem corporal. Quinto passo, relaxe a mente. Ou seja, pratique a sua rotina da desansiedade. Ela vai ajudar bastante você a relaxar a mente, a ficar mais desansioso. Sexto passo, fale mais devagar. Como, Carol? Fazendo o exercício que eu te passei, da leitura pausada, de respirar. Você vai treinando e aos pouquinhos você vai conseguir falar mais devagar. Sétimo passo, treine a sua dicção, a sua articulação. Se você puder treinar um pouquinho também todo dia, é muito legal, porque isso vai te ajudar na sua vida, quando você for falar em qualquer situação. E oitavo e último passo, assuma que gaguejou. Se você der aquela gaguejadinha, não tem problema, assume e
Beleza, vai ser sucesso!